Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este episódio do Delphi Academy, controlando uma aplicação Windows a partir de uma aplicação mobile com AppTethering. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor da Embarcadero para a América Latina. Vocês já devem ter visto esta imagem, esse nosso gráfico em várias apresentações da Embarcadero, mas a importância disso daqui é mostrar como a nossa ferramenta, como o Delphi e o CBuilder permitem gerar a mesma aplicação para as mais diversas plataformas. Então, o mesmo código compilado para múltiplas plataformas de maneira nativa. Esse é o grande diferencial do produto. Né? E o que nós vamos falar hoje é sobre como interagir aplicações que estão rodando em distintos dispositivos, como tablets, como notebooks, como PCs, e trocar informações entre essas aplicações em distintas plataformas, aplicações iOS, aplicações Android, aplicações para Mac e Windows. A verdade é que o número de dispositivos possíveis com os quais você vai interagir tende somente a aumentar. A quantidade e a diversidade de novos dispositivos é tamanha que realmente é bastante difícil até de você acompanhar, né, essa evolução e todas essas possibilidades. Então, a ideia aqui é como eu posso fazer com que esses dispositivos ou essas aplicações falem entre si em distintas plataformas. Então é aí que entra o conceito do AppTethering. O AppTethering é um framework que é parte do RadStudio, do Delphi, do CBuilder, e que permite expandir as aplicações já existentes, estejam elas em VCL ou FireMonkey, não importa, para os novos dispositivos que estão surgindo, interagir com novos dispositivos. Né? Então, nós estamos falando de aplicações móveis que podem ser complementares a uma aplicação que você já tenha VCL rodando no Windows. Vou dar um exemplo. Né? Aqui, por exemplo, uma aplicação de controle de estoque e você tem remotamente uma coleta via código de barras, por exemplo, e uma contagem de quantidade do produto para atualizar o seu inventário de estoque. Então isso daqui vai funcionar como uma tela remota da sua aplicação já existente. Nós não vamos reescrever a aplicação desktop de controle de estoque, mas sim construir uma interface que permita remotamente coletar dados para essa aplicação desktop, rodando, por exemplo, como exemplo aqui em iOS ou Android, ou ainda, por exemplo, em Mac. Né? Então, esse é o objetivo do AppTethering, que permite, de maneira muito simplificada, a comunicação de lado a lado em distintas plataformas. Como a gente estava falando, você vai poder estender as suas aplicações VCL e até mesmo as suas aplicações FireMonkey. Então, imaginem duas aplicações FireMonkey, uma em iOS e Android, trocando informações entre elas. Né? Essa comunicação ela ocorre via Bluetooth ou Wi-Fi. Então, aqui, uma rede normal Wi-Fi ou diretamente via Bluetooth. O único pré-requisito aqui é que você deve estar na mesma rede Wi-Fi, ou seja, os dispositivos que vão falar entre si devem estar na mesma rede. Né? Porque o pareamento, né, quando a gente fala em tethering, como você pode parear, por exemplo, dois smartphones e enviar fotos, música, o que seja entre elas, entre esses dois dispositivos, então o tethering ele vai pressupor aqui um pareamento automático entre as aplicações. Né? Então aqui não há configuração de aplicação servidora, IP, etc. É um pareamento automático de uma aplicação que oferece um serviço e uma aplicação que quer consumir esse serviço. Tá? Então, nós vamos poder estender aplicações existentes. Ele suporta a descoberta automática de devices. Então, quando eu vou lá na minha aplicação remota e tento dizer, olha, quais são os hubs ou as aplicações aí com suporte ao AppTethering que estão rodando nessa rede, ele automaticamente tem a habilidade de listar para você as aplicações que estão rodando nessa rede com suporte ao AppTethering. Né? Você pode executar eventos e métodos remotamente. Tá? Você pode controlar a aplicação remotamente. Eu posso clicar num botão da minha aplicação desktop VCL lá já pré-existente, então e executar uma ação remota. Né? Naturalmente, permite envio e recebimento de dados e, como eu já comentei, o suporte para a comunicação é via ou Bluetooth ou Wi-Fi. O AppTethering é basicamente composto de dois componentes. Né? Você tem um Tethering Manager e um Tethering App Profile.
Com esses dois componentes, você pode configurar o controle remoto ou o envio de dados, né, sejam strings ou strings de dados, diretamente de uma aplicação que nós vamos chamar de hub, né? Nós não gostamos de usar o termo server para isso, porque não é uma aplicação servidor, é uma aplicação desktop tradicional. Então, da sua aplicação hub com a sua aplicação remota, com um profile remoto que está conectado a essa aplicação, esse hub, né, de dados ou o que quer que seja. Tá? Então, são dois componentes. Vou falar um pouquinho do Tethering Manager. O Tethering Manager ele vai existir uma vez em cada aplicação, então ele é o responsável pelo discovery e pela comunicação, pela conexão, pelo pareamento. Né? Então o Tethering Manager, nós vamos ter uma instância de Tethering Manager em cada aplicação que vai se comunicar. O Tethering tem a habilidade de fazer o discovery, descobrir quais são as aplicações com suporte a Tethering nessa rede e fazer o pareamento automático, ou você pode listar as aplicações disponíveis e então escolher um par ali para se conectar, enviar e receber dados. O Tethering Manager também tem a habilidade de controlar a autenticação, então é possível configurar uma autenticação através de senha e controlar se o cara pode ou não se conectar e comunicar com esse manager. Né? Então é possível também ter ali um processo de autenticação ao Tethering Manager. Do outro lado, você tem o Tethering App Profile. Esse cara é o responsável por executar ações, publicar ações e também pelo envio e recebimento de dados. Então, na aplicação que nós vamos chamar de Hub, o Tethering App Profile vai permitir que você publique actions, a action tradicional que você já está acostumado, ou publique recursos. Então eu posso publicar um recurso que eu vou tornar visível da minha aplicação Hub, e esse recurso pode ser consumido por N aplicações remotas. Né? Ele também permite que você execute a ação remota. Então, se a aplicação remota, se a aplicação Hub ou o outro lado que seja, a aplicação remota, tem uma ação, uma action publicada, a Profile é quem vai enxergar essa action e executar a action remota. Então, nós estamos falando basicamente de permitir, por exemplo, através de uma aplicação rodando no Android, fazer um clique num botão de uma aplicação VCL que está rodando lá no desktop. Tá? E, naturalmente, é o responsável por envio e recebimento de dados da aplicação remota. Então, essa é a constituição do framework do App Tethering. Aplicações ou coisas que você pode fazer aí com App Tethering. Então, chamada bidirecional de ações. Né? É como se você estivesse criando uma tela portátil. Eu estou lá no smartphone e posso fazer um clique na tela lá da aplicação desktop. Então, vamos imaginar, num cenário hipotético, que você tenha uma aplicação, por exemplo, de controle de estoque, e agora eu vou implementar lá no celular uma coleta remota de um inventário. Então, vou lá contar o estoque e vou apontando pelo celular a quantidade de estoque. Muito bem. Isso pode ser feito de duas maneiras. A maneira 1, eu posso criar uma infraestrutura, por exemplo, de uma aplicação 3 camadas com DateSnap, com métodos remotos, e aí eu vou construir uma aplicação para o mobile que vai coletar os dados e via esses métodos remotos enviar para um banco de dados que vão ser reaproveitados lá pela minha aplicação já existente. Né? Isso é uma forma. Então eu crio basicamente uma nova aplicação que vai fazer a coleta de dados remotamente. A outra é, utilizando o App Tethering, eu vou manter a aplicação existente que eu tenho hoje, obviamente, né, atualizada para a versão Seattle do produto, o mínimo, na verdade, XE6, o App Tethering foi introduzido no XE6. Né? Então a minha aplicação desktop está lá rodando e eu adiciono a ela a capacidade de suportar Tethering, basicamente adiciono ali 2 componentes, e publico as actions. Então eu vou tomar lá a action, por exemplo, que permite editar a quantidade ou gravar a quantidade nova no estoque e vou publicá-la. Muito bem. Na minha aplicação remota, nós vamos fazer a coleta da quantidade. Então eu contei o estoque, apontei ali 30 itens para aquele item do estoque, para um determinado item, e faço um envio desse dado para a minha aplicação VCL já existente, gravo esse dado já no campo que já existia ali da aplicação VCL, então na verdade é como se você tivesse um robozinho preenchendo a tela. Né? Eu vou enviar o dado,
alterar o dado na interface existente da aplicação desktop e clicar no botão gravar remotamente lá pela interface da minha aplicação mobile. Então eu estou reaproveitando toda a lógica já existente, a aplicação existente, simplesmente eu estou criando uma tela remota, uma interface remota que permite eu coletar os dados lá no meu estoque, fazendo inventário e atualizando a minha aplicação existente. Isso para citar uma possibilidade. Aí existem, a criatividade vai te permitir aí criar outras N possibilidades, né? Eu posso também executar eventos remotos, fazer cliques remotos, envio de strings e strings, né? Strings de dados e uma string. Um string, um memory string, então qualquer coisa que seja possível converter em um string, aí nós estamos falando, por exemplo, de captura de imagens, um dataset completo, por exemplo, como a gente vai fazer hoje, né? Então, isso, em resumo, está expandindo o alcance da sua aplicação, né? Isso está tornando a sua aplicação mais aberta, isso permite que você modernize sua aplicação utilizando um cliente mobile, por exemplo, para entrada de dados, sem que você tenha prejuízo ou sem que você tenha que abandonar tudo que você já tem feito lá na sua aplicação desktop. Novamente, esse framework está disponível tanto para FireMonkey quanto para VCL e foi introduzido no XE6 e obviamente vem sendo aperfeiçoado. Hoje nós vamos estar aqui demonstrando isso através da última versão do produto, o Delphi 10 Seattle. Também funciona 100% no CBuilder 10 Seattle. Ok? Então vamos lá para as demos desse episódio do Delphi Academy. Então vamos lá, vamos criar nossa primeira aplicação com suporte a AppTethering. Vou criar aqui um folder para gravarmos aí as partes desta aplicação. Então, esse aqui o AppTethering. Vamos começar aqui. New Project. O nosso server, ou o hub, né, melhor dizendo, vai ser uma aplicação VCL tradicional. Então, criar aqui uma aplicação VCL. Vamos salvar aqui como Hub Application VCL. Okay? Vamos adicionar aqui alguns elementos nessa tela. Então, vamos começar aqui por um edit. Né? A gente vai ter aqui um action, então um botão para executar alguma ação, para que nós possamos executar isso remotamente. Então, um edit, um botão, né? Um list view ou um list box, não importa, nesse caso é somente para ter aqui alguma ação acontecendo, né? Então essa será a minha aplicação Hub. Tá? Vamos considerar que esta seja uma aplicação pré-existente, né? Então, basicamente você teria aqui no botão, né, o seguinte código, né, o list box, e aí ele vai receber o valor do edit 1, algo bastante básico. Está aqui tudo salvo. Vamos executar. E aí você tem lá, então, o valor que consta no edit vai ser adicionado. Okay? Porque nós queremos executar isso remotamente. Então, vou fazer um pequeno refactoring aqui na aplicação. Eu vou adicionar um action list. Okay? Esse action list vai ter aqui uma ação standard. Okay? Essa ação vai ser um add. E no código dessa ação, nós vamos, na verdade, tomar esse código que estava no botão, ok? E transferi-lo para o action. E, finalmente, o botão, vamos conectá-lo a essa action 1. Feito isso, a aplicação continua funcionando normalmente, mas agora nós temos aí um action na parada. Né? Muito bem. Vamos adicionar o suporte a tethering a essa aplicação. Então aqui vamos trazer um Tethering Manager e um Tethering App Profile. Iniciando aqui pela configuração do Tethering Manager, você tem aqui a opção de escolher o protocolo de rede que você quer trabalhar, Network, que é o Wi-Fi, naturalmente. Por que o Wi-Fi? É possível, Fernando, trabalhar com um cabo? Veja bem, no desktop sim,
mas não, obviamente, nos dispositivos móveis. Então, quando falamos aqui network ou Wi-Fi, significa uma rede local, né? Conectado, alguns dispositivos podem estar com cabo, outros via uma rede wireless. Ou Bluetooth, então eu posso alternar aqui o protocolo que eu desejo utilizar, né? Aqui é onde você pode configurar critérios de senhas, né, para que o cara tenha ou não acesso a esse Tethering Manager, né? E os eventos aí relativos que ocorrem no momento do pareamento, erros de pareamento e etc. O App Profile ele vai apontar para este Manager, né, que está aqui configurado, e ele deve receber um nome de um grupo, tá? Então, vou chamá-lo aqui de My Group. Um grupo, como eu posso ter vários profiles, cada um deve ter um nome distinto de grupo, né? E esse grupo serve para identificar esse profile que tem um conjunto aí de ações integrados a ele. Bom, finalmente, temos aqui os dois componentes. O que me falta aqui é expor essa action via o meu mecanismo de tethering. Então, aqui no App Profile, você tem aqui Actions. Eu vou criar uma nova action e simplesmente vou apontar essa action para o meu Action 1. Posso trocar aqui o nome ou não. Vou manter aqui Action 1, ok? Ou, vamos lá, My Action, ok? Então, a minha aplicação Hub está pronta. Eu tenho aqui os componentes do Tethering e estou exportando a ação, a Action 1. Muito bem, vamos passar aqui para o modo Release e vamos executar essa aplicação. Ele vai pedir aqui a autorização do Firewall, por quê? Porque ele está utilizando aqui portas, né, para fazer essa troca de informação. Essas portas são definidas aleatoriamente, de acordo com a rede. Ele vai usar um range aí de portas disponíveis, tá? E aí você encontra na documentação exatamente quais são elas. E vamos criar aqui nossa segunda aplicação agora, então, agora sim, uma aplicação multi-device, uma aplicação que pode ser compilada para múltiplas plataformas. Partir aqui de uma aplicação vazia, né? Vamos configurar aqui esse form. Eu vou adicionar aqui três botões, né? Vamos ter aqui também um toolbar. Nesse toolbar, um label. Este label está alinhado aqui client. E aqui no layout dele, test settings, vamos centralizá-lo, tá? Vamos colocar aqui em negrito. Muito bem. O primeiro botão aqui vai ser responsável pela conexão. Ok? O segundo, por enviar uma string a partir do mobile para a aplicação lá, Hub, que já está lá rodando no Windows. O terceiro botão vai fazer o clique da action remota. Tá? Então vamos nomear aqui as coisas como connect, send e add, que é o nosso clique. Tá? Então ele vai chamar o add lá remotamente. Da mesma forma, vou acrescentar aqui um edit para que a gente tenha aqui algum texto para enviar. Ok? E os componentes de Tethering. Então, Tethering Manager e o Tethering Profile. Muito bem? As mesmas configurações, então o Tethering Manager aqui, o Tethering Manager Network, né? Nós não estamos nesse momento utilizando senha e etc, né, para simplificar a demonstração. O meu App Profile vai se conectar via esse Tethering Manager e vai alcançar lá o servidor. Vamos salvar tudo aqui nessa mesma pasta, porém este é nosso Remote App FMX. Ok? Vou salvar aqui esse Project Group. Muito bem. Vamos à implementação disso tudo então. Primeira conexão, bastante simples, tá? Vamos chamar aqui um método AutoConnect do Tethering Manager. Lembra que eu comentei, o discovering do dispositivo estando na mesma rede é automático. Então, aqui no Connect, nós vamos fazer Tethering Manager 1.
AutoConnect. Posso passar aqui um parâmetro de timeout que eu queira guardar ou não, mas isso já é o suficiente para uma conexão. Ok? Esses dois botões eu vou mantê-los desabilitados e só vamos habilitá-los quando eu tenho uma conexão estabelecida. Ok? Muito bem, quando ocorre a conexão, é disparado um evento aqui, End AutoConnect, ou seja, nesse momento a conexão ocorreu. Né? Então, nesse momento, nós vamos conectar o profile. Então, eu tenho a conexão do manager, depois a conexão do profile. E habilitar os dois botões. Tá? Então, rapidamente aqui. Botão 2 vai estar habilitado. Botão 3 vai estar habilitado. Vamos fazer também a conexão do profile. Então, eu posso dizer aqui assim, app tethering profile 1. Provavelmente escrevi algo errado, é tethering profile 1.connect. Conectar quem? Então, vamos lá. Eu vou conectar via o meu tethering manager 1.remote profiles.first. Por que first? Bem, lembra que nós comentamos que eu posso ter múltiplos profiles. Então, se eu tenho múltiplos profiles, previamente eu posso exibir a lista desses profiles para o usuário, permitir que ele escolha um, etc. Nesse caso, temos só um, então eu vou pegar aqui o primeiro profile disponível. Vamos fazer aqui o connect deste profile e habilitar os botões. Muito bem, nesse momento já estamos devidamente conectados. Vamos implementar aqui a ação de send e o add. Então, inicialmente, o send. Como é que eu faço para enviar a string? Simples. Vamos lá. Vou copiar esse cara aqui. Só que aqui, ao invés de connect, nós temos tethering profile 1.send string. Send através de quem? Através deste profile, que já está conectado. Ok? Vou enviar aqui você passa uma descrição do texto que você está enviando, myText, e o texto em si. Né? Então, aqui, por exemplo, o edit1.text. Ok? Então, isso é tudo o que você precisa para enviar um texto de um lado aqui para o outro. E, finalmente, o add. Né? O add vai executar uma ação remota. Então, o princípio aqui é o mesmo. Nós vamos colocar aqui tethering profile 1.run remote action. De qual profile, né? Então vamos repetir aqui o tethering manager, remote profiles first, e o nome da action que eu quero executar, nós chamamos lá de my action. Ok? Então isso é tudo que nós precisamos na nossa aplicação remota. Okay? Está implementada. Nós vamos executar essa aplicação lá no Android. Então aqui eu vou mudar o meu target para Android. Vou salvar tudo isso. A minha aplicação já está aqui executando, a aplicação Hub. Vamos mandar essa aplicação para o Android e vamos testá-lo. Para que seja possível compartilhar com vocês aqui a aplicação rodando no mobile, então eu estou executando aqui o Reflector, tá? Então aqui essa tela de um Android, um Nexus 4, né? Essa aplicação aqui, o Reflector 2, ele está disponível tanto para Mac quanto para Windows. Então aqui o Reflector vai permitir que vocês acompanhem o que está acontecendo aqui na tela do mobile. Está aqui a aplicação carregada. Lá a nossa aplicação Hub está rodando aqui no Windows, né? Uma aplicação VCL tradicional, ok? Primeira coisa que nós vamos fazer é então estabelecer a conexão. Então aqui cliquei em Connect. Assim que ele habilitar o botão Send e Add, a conexão está estabelecida. Vamos adicionar aqui uma string, por exemplo, Delphi Academy. Eu vou enviar essa string lá para a minha aplicação Hub. Então, cliquei aqui no Send. Vamos voltar aqui para o Windows e nada
aconteceu? Bem, por que não aconteceu? Porque falta implementar um evento que é a recepção dessa string aqui e a devida atribuição do edit aqui com a string recebida. Então, a gente vai voltar aqui para o Delphi rapidamente, na aplicação Hub, aqui nessa Unity 1, e aí nós temos um evento no Tethery Manager, que é, no App Profile, que é on resource received. Resource received significa que chegou algo aqui no meu lado, na minha aplicação Hub. Né? Eu posso testar através aqui do hint se esse cara é quem eu estou esperando. Então, quando nós enviamos aqui o texto, nós chamamos de myText. Né? Então, aqui eu vou fazer assim, ó, if o aResource.hint é myText, então eu sei que é esse cara que está chegando aqui. Então, meu edit1 text recebe o aResource.value.asString. Ok? Então, salvamos, executamos a nossa aplicação Hub novamente. Okay? Vamos voltar aqui para o Android. Eu vou restabelecer a conexão, né, porque nós já fechamos a aplicação cliente. Vamos voltar aqui para a aplicação na VCL, está lá Delphi Academy foi recebido pela aplicação Hub. Agora eu vou clicar, executar ação remota, add. Então aqui, ó, vamos clicar aqui algumas vezes no add, voltamos para cá, ele executou o add aqui da aplicação VCL, como vocês podem ver. Estou clicando aqui no mobile e o add está acontecendo remotamente. Então eu estou executando uma ação remota. Esse é o princípio do AppTethering. Envio de texto, né? Vou trocar o texto aqui agora, tirar o Academy, vou deixar só Delphi. Estou enviando o texto novamente, agora enviou Delphi. E agora add, estou executando o add da palavra Delphi. Então esse é o princípio do AppTethering. Vocês viram, bastante simples. Eu vou mostrar agora alguns exemplos mais avançados aqui que eu já tenho pronto para vocês. Bem, vamos examinar aqui mais dois exemplos de AppTethering. Então, começando aqui pelo Photo All, esse exemplo é parte do produto, tá? Você encontra lá no samples do produto. De qualquer maneira, todos os exemplos, além da apresentação, estará disponível ao final desse evento para todo mundo. Então, eu vou carregar aqui o Photo All. O objetivo aqui é tirar uma foto em um dos dispositivos e transferi-la para outro dispositivo. Então, nós vamos rodar aqui duas aplicações. Né? O objetivo aqui é mostrar como enviar um string. Então, nesse caso, nós estamos enviando uma foto. A configuração dos componentes é basicamente a mesma. Tá? A diferença é que aqui na aplicação mobile, no momento que eu tiro a foto, né, usando lá a action para tirar fotos aqui do FireMonkey, no momento que eu tiro a foto, eu vou enviar essa imagem via um string. Com qual a diferença do que nós fizemos lá com string? Bom, bastante básico. Diferentemente de enviar uma string, você tem aqui a opção de fazer o envio de uma string. Então, uma vez que esteja aqui conectado, você vai fazer um send string e passar como parâmetro, né? Deixa eu só melhorar aqui a exibição para vocês, passar como parâmetro a string que contém a imagem, né, que está lá no bitmap que foi capturado pela câmera. Tá? Então, ao invés do send string, texto, o send string com a string que foi capturada pela câmera. Tá? Então, nós estamos carregando aqui o bitmap para uma string e passando ela como parâmetro. Nesse exemplo, tem aqui uma conexão já um pouco mais sofisticada. Ele está listando os profiles remotos disponíveis e permitindo que o usuário escolha se houver mais de um. Tá? Essa é a única diferença. Então, a minha aplicação Hub, né, eu vou rodar no iOS. Então, tem aqui um tablet, eu vou rodar a aplicação Hub no iOS. Então, inicialmente, estou compilando e executando aqui a aplicação Hub no iOS. É a aplicação que recebe a foto e vai exibi-la. Tá? Depois, então aqui ó, eu estou espelhando tanto Android quanto iOS. Tá? Então, eu vou enviar a aplicação Hub para o iOS, mas vai carregar aqui, e em seguida a aplicação, vamos carregar aqui a aplicação para o Android. Então, localizar aqui. Ele não está devidamente conectado. Na verdade,
eu tenho que ajustar aqui a configuração do IP para a NET, porque ele não está enxergando o PA Server, só isso, tá? Então ele vai baixar e subir a interface de rede aqui, e aí a gente já consegue fazer o deploy. Muito bem, lá vai. Então a aplicação no iOS sendo enviada para o dispositivo, e a aplicação Android também. Então aqui está carregando a aplicação iOS, e nós vamos executar aqui a aplicação Android. Aí está a aplicação Hub. Então nós vamos fazer aqui um refresh, ele vai localizar os hubs que estão disponíveis. Nesse caso, encontrou esta aplicação, tá? Então aqui Media Receive App é a aplicação Hub que está aqui. Eu vou tirar uma foto aqui a partir do Android. Ok? Muito bem. Vou utilizar essa foto. No momento que eu aceito a foto, a imagem vai ser transferida lá para o meu dispositivo iOS. Aí está. Ok? Então, isso é o uso do tethering para a transferência de uma imagem. Ok? E vamos para mais um exemplo, aqui rapidamente, que o nosso tempo está se esgotando. Neste último exemplo, eu vou mostrar como transferir dados. Nesse caso, nós vamos transferir um client dataset. Então, eu vou carregar aqui esse grupo de projeto, Data Transfer, ok? E vamos explorar um pouquinho aqui o que nós temos, né? Então, primeiro a aplicação Hub. Né? A aplicação Hub é uma aplicação device, eu vou executá-la lá no Mac, tá? Basicamente, nós temos aqui um client dataset, ele vai carregar um XML em tempo de execução, aqui no show desse form, né? E nós estamos expondo esse XML, esse dataset, via o nosso recurso de tethering. Então, de que maneira? Bom, primeiro, né, o client dataset está conectado aqui a esse string grid usando LiveBind, LiveBinds que vocês já conhecem, mas nós vamos ter aí para frente um episódio sobre LiveBinds no Delphi Academy. Então vamos aqui olhar um pouquinho para os eventos e para o código disso. Né? No meu Tethering Manager, tudo normal, igual nós já fizemos. A diferença é que no App Profile, eu vou exportar agora um recurso. O que é meu recurso? Eu criei aqui um recurso que eu chamei de dataset, myDataset, e ele é um string. Né? O tipo dele é string. Muito bem. Esse recurso é um recurso permanente, ou seja, ele está ele está sempre disponível, né? Porque eu estou exportando esse recurso, tornando público. Lá no código, o que é que eu preciso fazer? Bem, basicamente, a partir do momento que eu carreguei, né, o meu dataset, então no After Open, eu estou atualizando o meu recurso com o valor atual do dataset. Então o que eu estou fazendo? Eu exporto o dataset em uma string, no formato binário, e atualizo aqui o recurso myDataset com o valor atual desse dataset. Se eventualmente eu faço uma alteração no dataset, então no afterPost eu novamente atualizo o meu recurso com a versão mais atual desse dataset, com os valores atuais desse dataset. Então eu mantenho o meu dataset aqui, o meu myDataset atualizado. Tá ok? Muito bem. Essa é a aplicação Hub. Eu vou executar essa aplicação lá no SX. Lá está. Ok? Carregada com dados aqui, né? Funcionando. Muito bem. Segundo passo, eu vou tomar aqui a minha aplicação remota. O que é que eu tenho na aplicação remota? Bom, uma interface similar, porém sem dados, ela está vazia, né? Eu tenho aqui a conexão com a minha infraestrutura de tethering, então só um autoconnect, tal qual. Eu tenho um botão load. O que o load vai fazer? O load vai criar esse memory stream. Vou fazer uma chamada ao meu hub através do get remote resource value, ou seja, eu estou pedindo um recurso remoto cujo nome é myDataset e é uma string. Né? E esse string, finalmente carregado, vai ser lido aqui no meu client dataset. Nesse momento eu já tenho dados. Após alterações que eu vou executar aqui no dataset, eu vou fazer um send, eu vou enviar o dataset de volta. Então, eu transformo o dataset em um string de memória novamente e faço um send string lá para a minha aplicação Hub.
Isso aqui foi inspirado, nós temos um cliente que criou uma infraestrutura, ele tem uma empresa de pesquisa, né, de campo, os pesquisadores vão a campo fazer pesquisa eleitoral, pesquisa de satisfação. Então o que ele faz? Ele vai, utilizando o Bluetooth, ele vai até a região onde eles vão fazer a pesquisa, com o notebook dele, com todos os dados carregados. Essas pessoas que vão fazer a pesquisa efetivamente fazem um pareamento via tethering, como esse aqui dos dispositivos Android, recebem uma carga do dataset inicial, que são as perguntas que eles têm que fazer. Eles vão a campo, fazem toda a coleta de dados, né, dessas perguntas, salvam esse dataset localmente, eles não têm conexão de dados. Depois, no final do dia, eles retornam lá no ponto de encontro, onde essa pessoa está lá com o notebook, e via Bluetooth, eles devolvem o dataset com as respostas carregado para essa aplicação Hub, onde ele centraliza e finalmente transmite as respostas centralizadas lá para a empresa. Então, ele criou essa infraestrutura, basicamente utilizando isso que nós estamos mostrando aqui. Então, nós vamos aqui fazer o send, né? Então vou executar a aplicação cliente inicialmente lá no iOS, tá? Então aqui no meu dispositivo iOS eu vou executar a aplicação cliente. Só reconectá-lo aqui rapidamente. Né? Conectei o meu iPad aqui novamente, estava desconectado. Então, vou compilar a aplicação e vou enviar aqui para o iPad, ok? Então, vai lá. Run. Nós temos, então, a minha aplicação Hub rodando aqui no Mac e vai subir aqui no tablet a aplicação remota. Aí está ela, né? Aqui obviamente vazia inicialmente. Vamos estabelecer aqui uma conexão. No momento que ele se conectar, vai ativar aqui os botões Load e Send. Então já ativar, né? Aqui, ó, meu dataset que está no Hub, eu vou fazer aqui uma alteração. Esse 216, passar aqui para 300, vou aplicar, e agora eu vou fazer um load. Tá? Então vai ocorrer lá um load. Eu transferi o dataset para a aplicação no iOS, está lá o valor 300. Tá? Lá no iOS, eu vou fazer a alteração desse cara. Vai ser aqui agora 400. Ok? Salvei. E vou enviar esse dataset de volta para o meu Hub. Então dou aqui um Send, como vocês podem ver, 400 já atualizado aqui. Tá? Aqui eu estou enviando o dataset inteiro, né? Normalmente, mas dá para enviar só o delta, só a diferença? Obviamente que sim. Você vai extrair o delta e fazer a transmissão só do delta e aplicar o delta no outro lado. Né? Aqui, para uma simplificação do exemplo, estou enviando o dataset todo. Então, eu consigo transferir o dataset de um lado para o outro numa aplicação ponto a ponto, isso via Wi-Fi ou via Bluetooth. Então, isso permite, por exemplo, você transferir dados entre dispositivos via Bluetooth. Né? Se eu rodar a mesma aplicação aqui no Android, eu já tenho ela aqui, então o nome dela aqui é Remote Data Transfer. Estou só localizando aqui a aplicação. Está aqui. Deixa eu tirar esse cara aqui da frente. Ó, aplicação no Android. Obviamente a interface não é ideal, porque eu estou utilizando um grid, né? Mas eu vou fazer aqui um connect. Estabelecer uma conexão. Né? Um load. E aí você tem o dataset com já o valor atualizado lá no Android. Mesmo princípio. Tá ok? Então isso para exemplificar aí o envio de datasets. Muito bem, este foi o nosso primeiro episódio do Delphi Academy. Espero que vocês tenham gostado. Aqui recursos adicionais. Né? Lembrando novamente, vocês vão receber ainda hoje um e-mail com o link para o vídeo, para a gravação desta apresentação e exemplos também para download. E aqui alguns recursos adicionais, excelentes blogs aqui sobre AppTethering, ok? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Vocês podem me encontrar aqui nesses endereços, tá? Fernando Risato, embarcadeiro.com, e por favor siga-nos no Facebook Delphi Brasil e Embarcadeiro BR, são os nossos principais
canais aí de contato com a comunidade. Muito obrigado e até o próximo evento do Delphi Academy.